atividade número 10, a questão 3. Então, da questão 3, ele vai falar o seguinte, ó, considere uma certa massa de gás ideal em equilíbrio termodinâmico, ou seja, está totalmente homogênea na mesma temperatura. Numa primeira experiência, faz o gás sofrer uma transformação isotérmica durante a qual realiza um trabalho W, que você não sabe quanto é. Porém, ela recebe 150 joules de calor do meio externo. Como aqui a gente não tem relação de gráfico de pressão vezes variação de volume, então a única equação que a gente consegue utilizar é essa dessa relação, que a energia fornecida é o trabalho realizado pela máquina mais a variação da energia interna. Só que daí tem alguns poréns. Quando você tem uma transformação isotérmica, você não tem variação da energia interna. Porque a variação da energia interna é a variação, a energia que é dada para a variação da temperatura. Então você só tem variação da energia interna quando você tem uma variação de temperatura no sistema. Então, se o motor ele não tem variação de temperatura, ele também não pode ter variação da energia interna. Então, toda a transformação que ela é isotérmica, a variação da energia interna é zero. Enquanto isso, toda transformação que for adiabática, ela não recebe energia. Ou seja, a energia que é fornecida é zero. Então vamos fazer aqui, ó. A primeira afirmação que ele faz, ele falou que a máquina realizou um trabalho W, que você não sabe quanto é, porém ela recebeu 150 joules do calor do meio externo, e isso foi feito numa expansão isotérmica. Então a gente pode substituir nessa equação aqui. Então ele recebeu 150 joules, que é a energia fornecida, né? 150 joules. O trabalho, que é o W aqui que ele fala, eu não tenho a menor ideia de quanto que vale, mas eu sei que a variação da energia interna é zero, porque a transformação foi isotérmica. Então, transformação isotérmica, a variação da energia interna é zero. Logo, eu sei que o trabalho foi de 150 joules. Então, eu já sei quanto que vai valer o trabalho aqui. Como a transformação ela foi isotérmica, o trabalho ele tem que ser igual à energia que essa máquina recebeu, ou seja, 150 joules. Então tá, a primeira transformação aqui eu já fiz, que é a primeira experiência que ele faz, ó. Então ele fez uma primeira experiência. Agora, numa segunda experiência, fez-se o gás sofrer uma expansão adiabática a partir das mesmas condições iniciais, ou seja, do mesmo ponto que ele parou no início, ele continuou agora, então, e durante a qual ele realiza o mesmo trabalho. Então, a gente vai substituir esses dados ó, na segunda experiência, que é a expansão adiabática. Então, na expansão adiabática, se ela é adiabática, não existe energia fornecida. A energia fornecida é de zero. Porém, o trabalho realizado, aqui ele fala, durante a qual ele realiza o mesmo trabalho W. Então, quanto que vale o trabalho W da experiência anterior? É 150 joules. Então, o trabalho aqui vai ser 150 joules também. Quanto que vai dar, então, a variação da energia interna? Então, a gente continuando aí nessa equação, a gente vai ter, então, pego 150, jogo para o outro lado da igualdade, eu vou ter, então, que menos 150, ele vai ser igual à variação da energia interna. Então, de quanto que foi a minha variação da energia interna? A variação da energia interna, ela foi de menos 150 joules. Ou seja, essa é uma máquina que causou uma diminuição da temperatura da fonte fria dela, né? Então é uma máquina que nessas duas transformações aí, ela esfriou, né? Ela diminuiu a energia interna. Então são os três valores que a gente tem que estar atentos aí, que é a energia que foi fornecida, o tanto de trabalho que ela realiza e a variação da energia interna. Se a transformação for isotérmica, a gente já sabe que a variação da energia interna é zero. Se a transformação for adiabática, a energia fornecida é zero. A transformação adiabática é quando a máquina ela nem recebe nem perde calor. Então ela não recebe energia, a energia fornecida é zero. E a transformação isotérmica não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, também não pode ter variação da energia interna. A gente tem que lembrar que a energia interna é a energia que está acumulada
na forma de temperatura.